Ninguém mais consegue ficar parado por 5 minutos sem pegar o celular. Você já reparou nisso? A pessoa senta no sofá, olha para o teto e em 3 segundos a mão já está indo no bolso procurando alguma coisa para fazer. E o pior, isso virou normal. Virou tão normal que ninguém percebe mais. A gente acha que é assim mesmo, que tá tudo certo, que essa é a vida moderna. Só que não é. O cérebro tá ficando cada dia mais disperso, mais cansado, mais lento para pensar, mais difícil de focar numa tarefa só. E o resultado aparece em tudo: na produtividade que cai, no trabalho que não rende, nos objetivos que ficam parados, nos sonhos que vão sumindo aos poucos sem que você perceba. Você começa o dia querendo fazer muita coisa e termina o dia sem ter feito nada de importante. Aquela sensação de ter trabalhado o dia inteiro, mas não ter saído do lugar. Mas existe uma notícia muito boa nesse meio: o seu cérebro pode ser treinado. Ele não é uma sentença. Ele não é uma condição que você vai carregar para sempre. Ele é como um músculo, e todo músculo, quando recebe o treino certo, fica mais forte. A primeira hora do seu dia é a mais importante que existe. É nessa hora que o cérebro está fresco, descansado, pronto para absorver tudo que você colocar nele. Se a primeira coisa que você faz quando acorda é pegar o celular e começar a rolar o feed, está entregando o cérebro para o caos. Está dizendo para ele que hoje vai funcionar no automático, que vai ser controlado pelas notificações, que vai reagir ao mundo em vez de criar o mundo. Você acorda e a primeira coisa que entra na cabeça é a fofoca de alguém, o problema do mundo, a comparação com a vida dos outros. Aí levanta da cama já cansada, já irritada, já se sentindo pequena. Não tem como ter um dia produtivo depois disso. O que funciona é diferente. Nos primeiros 60 minutos do dia, nada de celular. Acordou? Bebe água. O corpo está desidratado depois de uma noite inteira. Depois disso, faz o corpo se mexer um pouquinho. Pode ser um alongamento, pode ser uma caminhada curta, pode ser 10 flexões, pode ser qualquer coisa que faça o sangue circular. E então senta e pensa. Pensa no seu dia, pensa no que quer realizar. Escreve 3 coisas que precisa fazer hoje. Só 3. Não precisa ser uma lista gigante. Isso parece simples, mas faz uma diferença enorme. Quando você começa o dia no comando, termina o dia no comando. Quando começa o dia reagindo, termina o dia reagindo. É um princípio simples que muda tudo. Depois de uma semana fazendo isso, a diferença na disposição, no humor, na clareza mental é visível. Vai parecer que você ganhou horas a mais no dia. E a partir daí o resto do dia tem um ponto de partida diferente. Você não está perseguindo o dia, está construindo ele. O segundo hábito é o foco profundo por blocos de tempo. Quantas vezes no seu dia você consegue ficar focada numa tarefa só por mais de 30 minutos? Sem olhar o celular, sem trocar de aba no computador, sem responder uma mensagem, sem se distrair com o barulho do mundo. Se for honesta, a resposta vai ser quase nunca. E isso é um problema enorme. O cérebro humano não foi feito para trocar de tarefa toda hora. Foi feito para mergulhar fundo em uma coisa de cada vez. Quando você fica trocando de tarefa, gasta uma energia absurda só para se reposicionar mentalmente. O que funciona são blocos de foco profundo. Escolhe uma tarefa importante, daquelas que de verdade fazem diferença. Coloca um cronômetro de 50 minutos, só naquilo, celular no modo avião ou longe de você. Fechou todas as abas que não interessam. Agora é só você e a tarefa. Quando der os 50 minutos, descansa 10 minutos, levanta da cadeira, bebe água, respira. Depois faz outro bloco. No começo vai ser difícil. O cérebro está viciado em distração. Vai pedir o celular, vai pedir qualquer coisa para fugir do esforço. Mas se aguentar e insistir, em poucas semanas vai sentir algo que talvez não sinta há muito tempo. O prazer de terminar uma coisa, de olhar para trás e ver algo pronto, algo de qualidade feito por você. O terceiro hábito talvez seja o mais subestimado: ler todos os dias. Pode ser pouco, pode ser 10 páginas, pode ser 15 minutos, pode ser meia hora, mas todo dia, sem pular.
porque a leitura não é só sobre adquirir conhecimento, embora isso já seja enorme. A leitura é sobre treinar o cérebro a focar. É sobre ensinar a mente a seguir um pensamento por mais de 3 segundos. A gente vive numa época em que tudo é rápido. O vídeo dura 15 segundos, a mensagem tem uma frase e o conteúdo está cada dia mais picado. E o cérebro está perdendo a capacidade de ler um livro inteiro, de entender uma ideia complexa, de pensar profundamente sobre algo. Me conta aqui nos comentários qual desses 3 hábitos você mais sente falta na sua rotina. Eu leio cada comentário. Quando você lê um livro, está fazendo algo que poucas pessoas fazem hoje em dia. Está segurando um pensamento por minutos seguidos. Está conectando uma ideia com a outra. Está construindo uma estrutura mental forte. E isso muda tudo. Muda como você fala, como você pensa, como você resolve problemas, como você se comunica com as pessoas. 10 páginas por dia. Parece pouco. Em um ano, isso vira mais de 3.600 páginas. Em 5 anos, são cerca de 50 livros. A pessoa que existe depois de 50 livros lidos não é mais a mesma. É impossível absorver tanto e continuar igual. Ninguém nasce disciplinado. A pessoa que você admira, que parece ter a vida toda organizada, que acorda cedo, que cumpre os compromissos, ela não nasceu assim, construiu isso tijolinho por tijolinho, dia após dia. Se ela conseguiu, você também consegue. Não tem fórmula mágica, não tem talento especial. Tem método, e método qualquer pessoa pode aplicar. A transformação é lenta. Ela não acontece em uma semana nem em um mês. Acontece com a constância do dia a dia. É feita de pequenos tijolinhos colocados todos os dias. Mas justamente por ser lenta, ela é sólida. Justamente por ser construída devagar, ela não desmorona. Quem muda rápido, volta rápido. Quem muda devagar, fica para sempre. O cérebro disperso não nasceu disperso. Foi treinado para ser assim pelo ambiente, pelos hábitos, pelas distrações modernas. Se foi treinado a ser uma coisa, pode ser treinado a ser outra. A recomendação é não tentar começar tudo ao mesmo tempo. As pessoas tentam mudar tudo de uma vez e em uma semana já estão exaustas e frustradas. O caminho é outro. Você escolhe um hábito, um só, aquele que mais ressoou, aquele que você sentiu que precisava ouvir, e foca nele por 30 dias, sem falhar. Quando ele virar parte natural da vida, quando você começar a fazer no automático, adiciona o próximo. Em 6 meses ou um ano, você não é mais a mesma pessoa. A sua vida não muda pelo que você faz uma vez. A sua vida muda pelo que você faz todos os dias. O extraordinário está escondido no ordinário. Está escondido nas pequenas escolhas que parecem que não importam, mas que somadas mudam tudo. Aquela hora a mais de sono, aquele livro lido no horário de almoço, aquele celular deixado de lado de manhã, parecem coisas pequenas. É dessas coisas que a vida nova é feita. Existe algo sobre o celular de manhã que vai além da distração imediata. Quando o primeiro estímulo do dia é o feed das redes sociais, o cérebro entra em modo reativo antes mesmo de você ter decidido o que quer fazer com aquele dia. E um cérebro em modo reativo tem muito mais dificuldade de entrar em modo criativo e focado nas horas seguintes. A pesquisa sobre o que os cientistas chamam de atenção dirigida mostra que o cérebro precisa de tempo para entrar num estado de foco profundo. E o celular de manhã é exatamente o que impede esse estado de se estabelecer. A leitura diária tem um efeito específico que vale entender. Não é só o conteúdo do livro que importa, é o ato de manter a atenção num objeto por um período prolongado. Quando você lê, está praticando algo que fica cada vez mais raro. A capacidade de seguir um pensamento por minutos seguidos sem interrupção. Essa capacidade, que parece básica, está sendo progressivamente perdida numa cultura de conteúdo fragmentado. E como qualquer habilidade que não é praticada, ela vai enfraquecendo. A leitura diária é o exercício que a mantém. Tem algo sobre escrever as 3 tarefas do dia que vai além da organização. Quando você escreve o que vai fazer, está fazendo uma declaração de intenção para o próprio cérebro. Está dizendo:
Isso é o que importa hoje. E ao longo do dia, quando as distrações aparecem, você tem um ponto de referência. A lista não elimina as distrações, mas ela cria uma âncora que ajuda a retornar ao que importa depois que você se perdeu. E se perder, é inevitável. Retornar é a habilidade. O bloco de foco profundo tem uma mecânica específica que o torna diferente de simplesmente tentar se concentrar. Quando você coloca um tempo definido, 50 minutos, e sabe que depois vai ter uma pausa garantida, o cérebro consegue se entregar à tarefa de uma forma diferente. Ele sabe que não vai ficar preso para sempre, sabe que haverá descanso. E isso, paradoxalmente, facilita o foco. A pausa não é recompensa, é parte da estrutura, e essa estrutura é o que permite que o foco profundo se sustente ao longo de horas de trabalho. Existe algo sobre a sensação de terminar uma tarefa que poucos falam. O cérebro libera dopamina quando você completa algo, não quando começa, não quando planeja, quando completa. E essa dopamina não é apenas prazerosa, ela também cria associação positiva com o trabalho, com o esforço, com a disciplina. É o oposto do que acontece quando você fica começando coisas sem terminar. O ciclo de início sem conclusão cria uma relação de ansiedade com as tarefas. O bloco de foco profundo, por ser definido e completável, cria o ciclo oposto. A leitura de 10 páginas por dia parece pouco demais para fazer diferença. E é exatamente esse tamanho que a torna poderosa. É possível manter todos os dias, mesmo nas semanas mais difíceis, mesmo quando o tempo parece não existir, e o que mantém todos os dias, mesmo que seja pouco, acumula de formas que nenhuma sessão grande e esporádica consegue. A constância modesta bate o esforço intenso e regular sempre. 10 páginas todo dia por um ano é mais de 3.600 páginas. É mais conhecimento do que a maioria das pessoas absorve em décadas. Existe algo sobre focar num hábito de cada vez que é contraintuitivo, mas que funciona. Quando você tenta implementar muitos hábitos ao mesmo tempo, cada um deles enfraquece a força de vontade disponível para todos os outros. O que os pesquisadores chamam de esgotamento do ego. A tomada de decisão e o autocontrole são recursos que se esgotam ao longo do dia. Quando você divide esse recurso por muitos hábitos ao mesmo tempo, nenhum deles recebe o suficiente para se fixar. Um hábito de cada vez, pelo contrário, recebe toda a atenção e toda a energia disponível para se instalar. E existe algo sobre a consistência de 30 dias que vale entender. Não é magia, é o tempo que o cérebro precisa para começar a automatizar um comportamento. Nos primeiros dias, um novo hábito exige decisão consciente e esforço. Com o tempo, o comportamento vai sendo associado ao contexto, ao horário, ao gatilho, e quando a associação está estabelecida, o hábito começa a acontecer com menos esforço quase automaticamente. Não porque ficou fácil no sentido de não exigir nada, porque o cérebro passou a esperar por ele como parte do padrão do dia. Existe algo sobre a resistência que aparece quando você tenta criar um novo hábito que é importante entender. Não é sinal de que o hábito é errado para você. É o sistema nervoso respondendo ao desconforto do novo. O desconforto do novo é parte de qualquer aprendizado. O cérebro prefere o familiar, mesmo que o familiar não seja bom. E a resistência que você sente nos primeiros dias de um novo hábito é exatamente proporcional ao quanto aquele hábito vai mudar algo. A resistência é um sinal de que você está no lugar certo. Tem algo sobre começar pequeno que é mais poderoso do que começa grande. Quando você começa grande, a expectativa é alta e qualquer falha parece catastrófica. Quando começa pequeno, cada dia que você cumpre é uma vitória. E vitórias, por menores que sejam, constroem algo no cérebro. A associação entre aquele comportamento e a sensação de competência. Com o tempo, essa associação fica mais forte. E o comportamento começa a se sustentar a partir de dentro, não só pela disciplina de fora. A leitura merece atenção especial porque é um dos hábitos mais contrariados pelo ambiente atual. O ambiente está projetado para fragmentar a atenção, e a leitura pede o oposto.
Atenção sustentada. Cada vez que você lê sem pegar o celular, está fortalecendo um circuito neural que vai na contramão da dispersão. E esse músculo, uma vez treinado, afeta tudo: a qualidade das conversas, a profundidade das ideias, a capacidade de pensar sobre problemas complexos sem se perder. E existe algo sobre o impacto acumulado dos hábitos ao longo do tempo que é difícil de sentir no curto prazo, mas que é inevitável no longo. A pessoa que dormiu bem por 100 noites seguidas não sente a diferença de cada noite, mas ao longo do tempo, o cérebro que funcionou bem todas aquelas noites tem um estoque de bem-estar e de capacidade cognitiva que é completamente diferente do cérebro que funcionou mal. A mudança não é dramática dia a dia, é profunda ao longo dos meses e dos anos. Existe algo sobre o começo imperfeito que é mais valioso do que o começo perfeito que nunca acontece. O hábito que você começa hoje, com o tempo que tem hoje, do jeito que consegue hoje, vai se aprimorando com a prática. O hábito que você vai começar quando as condições estiverem perfeitas não existe, porque as condições perfeitas não chegam. E enquanto não chegam, o tempo passa, a dispersão aumenta, e o gap entre onde você está e onde quer estar fica maior. A ação imperfeita hoje é infinitamente mais valiosa do que a ação perfeita amanhã. Tem algo sobre a relação entre disciplina e liberdade que parece contraditório, mas que quem experimenta entende. A disciplina cria liberdade. Quando você não precisa decidir toda manhã se vai fazer o hábito, quando a decisão já foi tomada e só resta executar, você libera espaço mental para outras coisas. Quando você sabe que o trabalho importante vai acontecer todos os dias, você pode estar mais presente em outros momentos, sem a culpa de que está deixando coisas para trás. A disciplina remove a ansiedade de quem sabe que precisa fazer, mas não está fazendo. E o que acontece ao longo de meses de hábitos consistentes é uma das transformações mais profundas que existe. Não é que você ficou mais inteligente ou mais talentosa. É que o sistema que você é passou a operar em um nível diferente, com mais foco, com mais clareza, com mais capacidade de fazer o que precisa fazer. E essa mudança, por ser feita tijolinho por tijolinho, por ser construída lentamente, é a mais sólida. É a que não desmorona quando a motivação vai embora. É a que fica. Existe algo sobre a primeira hora do dia sem celular que revela algo importante sobre a relação com a própria mente. Muita gente descobriu ao tentar que o desconforto de não pegar o celular nos primeiros minutos é intenso, e esse desconforto tem informação. Ele mostra o grau de dependência que se instalou. Não é julgamento, é dado. E quando você atravessa esse desconforto, quando você aguenta os primeiros minutos sem buscar o celular, você está provando para si mesma que tem mais controle sobre a própria atenção do que acreditava. A leitura diária tem ainda outro benefício que raramente é mencionado. Ela cria um hábito de consumo intencional de conteúdo. Em vez de absorver passivamente o que o feed traz, você escolhe ativamente o que vai entrar na sua cabeça. Essa escolha, praticada regularmente, vai mudando a relação com o conteúdo de forma geral. Você começa a ser mais seletiva com o que consome, começa a questionar o que está absorvendo. E esse questionamento é o que separa quem pensa por si mesma de quem pensa com as ideias que alguém escolheu colocar na frente. A vida que você tem daqui a um ano é construída nas escolhas que você faz hoje, não nas grandes decisões, não nos momentos dramáticos, nas escolhas pequenas e repetidas do dia a dia. Se amanhã você acordar e não pegar o celular por 60 minutos, está fazendo uma escolha diferente. Se essa semana você lê 10 páginas por dia, está fazendo uma escolha diferente. Se essa tarde você fizer um bloco de 50 minutos de trabalho focado, está fazendo uma escolha diferente. Nenhuma dessas escolhas muda tudo de uma vez. Todas elas, somadas, mudam absolutamente tudo. Existe algo sobre o que acontece com a identidade quando você começa a manter hábitos, que é um dos resultados mais valiosos e menos falados. Quando você faz o que disse que ia fazer, dia após dia, algo muda na forma como você se vê. Você não é mais alguém que tem boas intenções, mas não age. Você se torna alguém que age, que cumpre, que aparece. E quando a identidade muda,
o comportamento começa a ser sustentado por ela, não só pela disciplina. Você faz porque decidiu. E tem algo sobre os hábitos de manhã especificamente que cria um efeito que se estende por todo o dia. Quando você começa o dia de forma intencional, quando você não entregou o cérebro para o reativo logo ao acordar, você está num modo diferente, mais capaz de fazer escolhas conscientes, mais capaz de resistir às distrações que aparecem, mais capaz de voltar ao que importa quando se perde. É como se a primeira hora do dia calibrasse o estado mental para tudo que vem depois. Uma manhã bem construída não garante um dia perfeito, mas aumenta significativamente a probabilidade de um dia intencional. Por último, existe uma coisa que vale dizer sobre o início imperfeito. Não espera ter tudo resolvido antes de começar. Não espera o dia em que vai ter mais tempo, mais disposição, melhores condições. Começa agora com o que tem. Começa feio, porque o começo feio que existe é infinitamente mais valioso do que o começo perfeito que nunca vai acontecer. E o hábito que começa imperfeito hoje vai ficando melhor com a prática. O que não começa nunca melhora. Existe algo que vale dizer sobre o período difícil que todo hábito passa nos primeiros dias. A vontade de ceder vai aparecer, de pegar o celular quando deveria não pegar, de pular o bloco de foco quando o cansaço bater, de não ler porque está muito ocupada. E nesses momentos, o que determina o resultado não é força de vontade sobrenatural, é ter uma resposta pronta para a resistência. Você já decidiu o que vai fazer. Agora é só executar a decisão que já foi tomada, não decidir de novo, executar. E existe algo sobre o prazer do trabalho profundo que só quem experimenta conhece. Quando você passa 50 minutos focada em algo que importa, quando termina e olha para o que foi feito, existe uma satisfação que a distração nunca oferece. A distração alivia o desconforto temporariamente. O trabalho profundo cria algo que vai além do alívio. Cria orgulho, cria competência, cria a base sobre a qual a vida que você quer está sendo construída. E quando você começa a sentir isso regularmente, o hábito passa a se sustentar a partir de dentro. Existe algo sobre o ambiente que treina o cérebro de forma silenciosa e constante. Cada vez que você está num ambiente que favorece a distração, o cérebro aprende que distração é o padrão. Cada vez que você está num ambiente que favorece o foco, o cérebro aprende que foco é o padrão. Redesenhar o ambiente para apoiar os hábitos que você quer criar não é truque. É trabalhar com a neurologia em vez de contra ela. Celular longe durante o trabalho. Livro na cabeceira em vez do celular. Material de exercício visível. O ambiente trabalha para você ou contra você. Você decide qual. E tem algo sobre o que acontece com a confiança em si mesma quando você mantém um hábito por 30 dias seguidos. Não é só o hábito que se instala. É uma nova prova de que você é alguém que cumpre o que decide. E essa prova, acumulada ao longo de semanas, vai mudando o que você acredita ser possível para você. O que parecia fora do alcance, começa a aparecer ao alcance. O que parecia necessitar de condições especiais, começa a parecer realizável nas condições que você já tem. E o próximo hábito, quando você vai para ele, começa de um lugar diferente. Quando você olhar para trás daqui a um ano, o que vai fazer diferença não é o dia em que você teve a maior motivação da vida, é a soma de todos os dias ordinários em que você apareceu e fez o que tinha que fazer. Esses dias que na hora parecem pequenos demais para importar, são os que constroem tudo. A consistência ordinária cria resultados extraordinários. Se algo do que foi falado aqui chegou em você, se você se reconheceu nessa dispersão que vai tomando conta do dia a dia, eu te convido a conhecer o método. Devagar, tudo muda. É um caminho de desenvolvimento emocional que vai te ajudar a entender o que está por baixo da dificuldade de focar, o que mantém a procrastinação ativa mesmo quando você genuinamente quer agir, e como construir, com cuidado e com consistência real, uma relação diferente com o seu próprio tempo, com seus hábitos e com o que você quer construir. O link está na descrição desse vídeo.
Se esse conteúdo chegou onde devia, compartilha com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. Um amigo, um familiar, alguém que começa o dia reagindo e termina sem ter avançado nada do que importava e que às vezes nem consegue nomear o que está travando. E se ainda não acompanha o canal, inscreve-se agora. Toda semana tem conteúdo novo por aqui, pensado com cuidado para pessoas que estão levando o próprio desenvolvimento a sério. Ativa o sininho para continuar essa jornada e ficar por dentro dos próximos conteúdos. Vejo você no próximo vídeo. Lembre-se, devagar, tudo muda.